Ok? Perfeito, né? Então, estamos avisando a todos que estão sendo gravados. Contigo a palavra, Felipe. Show. Primeiro, queria agradecer à professora Roberta, ao professor Paulo, falar que eu sou um aluno muito grato ao Mackenzie e ao programa do mestrado. Sou graduado no Mackenzie também, então é sempre um prazer poder falar com mackenzistas e, de alguma forma, contribuir com esse programa que, para mim, foi muito bom e muito completo. Bom, começando aqui, contextualizar o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Basicamente, a minha dissertação, ela tratou a aplicação da economia comportamental e um breve comparativo de como a economia tradicional, e ela vai receber aqui a alcunha de neoclássica no decorrer da minha apresentação, como elas tratam um problema que ao primeiro olhar parece ser só de saúde, mas não, na verdade é um problema muito grande, crescente, em ritmo muito acelerado, que é a obesidade. A obesidade por si não é um problema, mas sim o que ela carrega consigo, né? É um grande problema e que merece ser tratado justamente pela ótica econômica. Então, primeiro de tudo, o que é obesidade, né? Quando a gente fala de obesidade, obviamente, já muitos vão se remeter aos Estados Unidos, etc, mas ela tem, porque parece uma definição formal, né? Apesar de muitos índices massificados, como o IMC, servirem de cálculo, ela é, epidemiologicamente falando, um estado em que o indivíduo tem pelo menos um nível de 20% da sua composição corporal composta de gordura. Então, essa aqui é a definição formal de obesidade, né? E o que a obesidade traz consigo, né? Se ela trouxesse somente ali um desconforto estético de uma camada da população, seria minimamente aceitável essa externalidade, né? Mas a gente tem que pensar nas comorbidades que acompanham a obesidade, né? Existem custos diretos e custos indiretos dessas comorbidades, né? O que são essas comorbidades? Doenças coronárias, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, diabetes, indisposição, etc. Uma série de condições, uma série de outras doenças que são, é leviano falar desencadeadas, mas que a obesidade tem papel-chave na contribuição do aparecimento delas. Então, essas comorbidades, elas trazem custos gigantescos para o sistema de saúde, seja ele público, seja ele privado, né? Quando a gente olha ali nos Estados Unidos, em 2009, ou seja, mais de uma década atrás, o custo direto, né, por internações de obesidade, causadas literalmente por comorbidades em indivíduos obesos, já custavam na ordem de 150 bilhões de dólares anuais aos Estados Unidos. No Brasil, também há muito tempo, há 9 anos atrás, o tamanho deste custo direto era na ordem de 500 milhões de reais. Aqui, novamente, um custo que seja para os cofres públicos, quando a gente fala de saúde pública, e também para a saúde privada, né? É uma externalidade muito grande, é um custo que, de fato, fica difícil absorver. Isso aqui falando de custos, somente os custos diretos, né? Quando a gente vai para custos indiretos, né? Que é a perda de produtividade, né? O cara que se absteve do trabalho, a pessoa que teve que se abster do trabalho por causa de uma comorbidade ligada diretamente à obesidade, a gente também vê, obviamente, a metrificação desses custos, ela é muito difícil e até um pouco perigosa de se fazer, mas trabalhos indicam que ela também tem, pelo menos ali, ela custa 1/3 do que os custos diretos, pelo menos, ali na ordem de 40 bilhões de dólares no ano de 2007. Obviamente, esses trabalhos são um pouco escassos de metrificação, né, dos custos, até porque é muito difícil você conseguir cravar que uma pessoa que tem uma doença coronariana só tem essa doença por causa da obesidade. O nexo causal fica um pouco difícil de se estabelecer, obviamente se estabelece uma correlação, mas em 2021, o trabalho de Cowley, que é um pesquisador da área de economia da saúde, constatou que um indivíduo obeso custa pelo menos o dobro do que um indivíduo com peso normal. Obviamente, quando a gente fala o custo aqui, não é o custo, obviamente, diretamente do bolso da pessoa, mas sim o quanto ele custa, o quanto ele gera de pressão para o sistema de saúde.
E, né, como eu falei anteriormente, quando a gente pensa em obesidade, acho que o primeiro país que vem na mente de muitas pessoas é os Estados Unidos, são os Estados Unidos, na verdade. Mas algo que é muito importante de ser visto é que a pressão, a pressão dessa epidemia, se é que a gente pode chamar assim, ela é presente no globo inteiro, independe da região. Obviamente, quando a gente olha ali a África e a Ásia, eles se apresentam níveis muito menores do que quando comparados com países europeus e até América do Norte, mas a gente pode ver que a obesidade por si só ela está presente no globo inteiro e com crescente pressão, né? Pressão crescente, desculpa. Isso posto, a gente vê que um indivíduo obeso traz consigo a obesidade por si só, para não personificar, ela traz uma pressão para os cofres públicos, obviamente, e, portanto, é algo que deveria ser combatido em praticamente todas as esferas, seja para aumento de bem-estar social, seja para melhoria das finanças públicas e de aumento de pressão de gastos no sistema de saúde. Beleza, e como que a economia trata, né, a questão da obesidade? Bom, aqui nesse trabalho a gente vai tratar de duas óticas, como eu falei. A ótica neoclássica, mainstream, onde o agente econômico, ele é o homo economicus, aqui eu não sei se é natural para todo mundo esse jargão, mas ele é basicamente aquele agente que é o maximizador do seu próprio bem-estar, né? Ele é ultra racional, ele utiliza todas as informações do meio para formular as suas escolhas, né? Ele não leva em conta questões viscerais, né? Emoções, questões de frame, algum tipo de viés nas suas escolhas. Ele usa literalmente ali a sua racionalidade plena para tomar as decisões. Então conclui-se, né, ali que o Homo economicus faz as escolhas, inclusive de alimentação, elas são pautadas basicamente no preço, né? O quanto de bem-estar isso vai me gerar dado um preço, o velho custo-benefício. Então, isso posto, a economia da saúde vê como a criação do ambiente obesogênico, né, de um ambiente que fomenta essa pressão crescente para o aumento da obesidade, como meramente um descolamento dos preços. O preço que eu estou praticando, o preço praticado nesses bens que contribuem, né, ali para a obesidade, ele não reflete, ele não internaliza os custos gerados pelo consumo desse bem, que nada mais é do que externalidades, né? Então, quais as políticas que a economia tradicional propõe? Tão simples quanto uma taxação. Eu vou internalizar ali uma taxa, um imposto nesse bem, a fim de aumentar o preço dele, fazendo com que, obviamente, o Homo econômicos vê que, a partir de um aumento do preço, o custo-benefício já não é tão bom, o meu consumo deste determinado bem vai diminuir. E, obviamente, ali a gente tem, essa já tem um viés muito paternalista, né? A imposição de uma taxa já tem um viés paternalista, mas aqui lança-se mão de políticas até mesmo de proibição da venda de alguns determinados bens. Acho que o melhor exemplo disso é na década de 50 nos Estados Unidos, a lei seca, né? Demonizou-se um bem que era a bebida alcoólica, proibiu-se a venda deste bem. E, obviamente, que seja a taxação, seja a proibição, isso gera, obviamente, reflexos que a gente vai tratar a seguir. E aqui só en passant, como que esses sintaxes, né? A gente chama de sintaxes aqueles impostos aplicados justamente para bens que o consumo não deveria ser incentivado. Cigarro, bebidas alcoólicas e, neste caso, alimentos que contribuiriam para o aumento da obesidade. Então, basicamente, aqui a lógica seria deixa eu ver se eu consigo o apontador laser. Eu incluo uma taxa num determinado bem, com um preço maior, supõe-se que esses custos seriam repassados para os consumidores. Com um preço maior, eu teria menos compra, ou seja, a minha demanda por bebidas açucaradas ou com alimentos gordurosos diminuiria. Eu vou ter um menor consumo calórico. Meus consumidores adotariam alternativas saudáveis, afinal, eles deixariam de se alimentar com um X determinado grupo e iriam para outro que agora tem um custo-benefício melhor e que seriam alternativas mais saudáveis.
eu tenho uma menor quantidade de obesos e, por fim, eu tenho uma melhoria ali no nível de qualidade de saúde e, obviamente, menor índice ali de custos para os cofres públicos quando se trata de saúde, dada a menor quantidade de comorbidades. Aqui é uma escadinha, tão simples quanto eu preciso, de alguma forma, diminuir o consumo destes determinados bens. Aqui a gente já pode ver que há o primeiro impasse, né? Ali o impasse mexicano. Como eu posso, de alguma forma, determinar quais bens, quais alimentos necessariamente tornarão um sujeito obeso ou não? São só refrigerantes? É só fritura? É só em cantina? Fica já um parênteses da dificuldade de você conseguir selecionar esses bens para aplicação desse tipo de imposto. E já, né, a economia comportamental aplicada à saúde, como ela analisa a questão da obesidade, né? A economia comportamental aqui também, en passant, ela é um spin-off da economia neoclássica, que após a verificação de que os modelos não estavam conversando muito bem com a realidade obtida, havia-se a necessidade da inclusão de outras variáveis que não eram capturadas nos modelos clássicos. Variáveis essas do indivíduo, do comportamento do indivíduo. Então, é um campo relativamente novo, onde há uma junção de dois campos muito importantes, a psicologia e a economia, onde a gente pode falar que o modelo parou de ser ali aquela máquina de aquela calculadora humana e foi incluído ali na formação das escolhas do agente para a economia comportamental vieses. Vieses esses que não eram levados em conta, que não são preço. Ou seja, então, quando a economia comportamental da saúde ela analisa a questão da obesidade, o primeiro passo é, beleza, o que faz o agente tomar a escolha de consumir tais alimentos, de consumir tanto desse alimento. Então, a economia comportamental da saúde ela usa três pilares. Não, aqui, obviamente, a economia comportamental, por ser um spin-off, ela não tira o peso do preço sobre a escolha, ele existe, mas ele não é sozinho. Então, nós temos o pilar sensorial. Então, por exemplo, alimentos muito chamativos, o gosto, o odor, o ambiente que eu estou. Né, imaginemos aqui a velha tática do Outback, acho que todo mundo aqui conhece o Outback. Uma luz bastante fraquinha, um ambiente muito aconchegante, faz com que eu entre num estado de relaxamento e tenda a me alimentar de uma maneira maior do que eu me alimentaria no ambiente claro, que eu estou conseguindo ver a quantidade que eu estou ingerindo, etc. Outro pilar muito importante que a economia comportamental trouxe para análise deste problema e para análise das escolhas como um todo, pilar emocional. Então, fatores como a minha variação de humor, situações de estresse, tudo isso vai alterar a minha formação de escolhas, inclusive as ligadas à alimentação. Então, existem estudos que demonstram muito o emotional eating, salvo engano, que é quando a pessoa de fato ali passa por uma situação muito estressante, ela tende a aumentar muito o nível de ingestão de açúcar, porque o açúcar, antes de gerar uma descarga de energia no nosso corpo, ele gera uma sensação de bem-estar. E por fim, o terceiro pilar, que também formaria a formação que também formaria ali as escolhas por alimentação, tem o pilar normativo, né? Então, tamanho de porção, a escolha social, as minhas crenças, tudo isso que me forma, entre aspas, como indivíduo e o ambiente que eu estou inserido e com quem eu estou inserido, vai sim alterar de forma significativa as minhas escolhas voltadas à alimentação. Acho que aqui o maior exemplo existem estudos que comparam o tamanho de porção nos Estados Unidos, que por incrível que pareça é o país que apresenta maior nível de obesidade, é muito maior e obviamente ele traz consigo uma porção maior, traz consigo
sem dúvida nenhuma, uma densidade calórica muito mais alta do que porções, por exemplo, servidas na Europa, que ainda são maiores do que porções servidas, por exemplo, no Japão, que é um país que sofre com a obesidade, mas em menor grau. Então, a economia comportamental da saúde, aqui para simplificar, ela se propôs, assim como a economia comportamental, a enriquecer o debate, a enriquecer os modelos com características comportamentais e um pouco menos racionais ali, digamos assim. Então, aqui, eu não tenho um slide, mas eu queria só deixar um conceito claro. Todas é muita coisa, mas uma grande parte das políticas públicas ali alimentadas pela economia comportamental passam por mudar o comportamento de fato das pessoas, né? Obviamente aqui pode até é necessário colocar um aviso de possível legenda fascista, né? Não que o governo tenha que mudar o comportamento das pessoas, mas a economia comportamental de saúde ela se propõe as políticas geradas por ela propõem-se de fato alterar o comportamento das pessoas e não só fazer com que, por incentivos de preço, esse comportamento seja mudado. Justamente alterando esse comportamento, as políticas tenderiam a ser muito mais sustentáveis, digamos assim. E qual exemplo de política de mudança de comportamento, né? São os famosos nudges. Acho que eles ganharam bastante notoriedade hoje em dia. Mas um nudge é basicamente um empurrãozinho, uma correção de rota, né? É trazer uma atenção a algum ponto que estava sendo negligenciado no momento da escolha. Um exemplo. Há muitas propostas de etiquetar alimentos que tenham densidade calórica alta, ou grande concentração de sódio, ou grande concentração de gordura, enfim. Essa pequena etiqueta no momento que a pessoa está fazendo a escolha dela, se ela assume um caráter ali de cores semafóricas, né? Quando você vai, por exemplo, comprar um hot dog ou, sei lá, um congelado com muito sódio e tem uma grande etiqueta vermelha escrito alimento não saudável, algo que remeta, talvez algo que estivesse sendo negligenciado no momento da escolha seja ativado nesse momento e você opte por alimentos mais saudáveis. Esse é um dos exemplos de nudge. E, obviamente, os Sintexes, apesar do nudge não ter a necessidade de ter um incentivo financeiro, os Sintexes, eles podem assumir ali, na marginalidade, um caráter de nudge justamente por alterar o comportamento. Então, por que ele assumiria esse caráter de nudge, né? Ao aplicar o imposto, esse imposto servir como um lembrete, fazendo ali minimamente com que o indivíduo ele tenha clareza, né, que ele está pagando mais caro por um alimento, justamente porque esse alimento não faria bem para ele e logo ele vai optar por um mais saudável. A gente pode ver o Sintex como um micro incentivo, né? Eu estou demonstrando ali mesmo que de forma estranha, que existem escolhas mais nutritivas, mais saudáveis ali, e que tem preço mais atrativo, que tem um custo-benefício melhor, ou aqui o imposto criando uma nova norma social, né? Lembrem ali que um dos pilares é o pilar social, o pilar normativo, né? Então eu vou internalizando aos poucos que eu estou pagando mais caro por esse alimento e que eu não deveria consumi-lo justamente, primeiro, para não gastar, e segundo, porque ele não vai fazer bem para mim. Então, ali no limite, a imposição dessa taxação faria com que o comportamento fosse alterado. Beleza? E o que é a grande sacada do nudge aqui, como eu falei, acho que talvez seja a sustentabilidade, né? Ao alterar um comportamento e, por exemplo, ao descontinuar uma política, se essa taxação caísse daqui 4, 5 anos, se ele já tivesse criado essa nova norma social, se ele já tivesse internalizado no comportamento dos agentes, obviamente a gente teria uma política com sucesso. Vamos um pouquinho aqui para as análises de caso. A gente tem três aqui que eu gostaria de expor e, obviamente, debater com vocês depois, que é justamente a aplicação desses impostos, né? Então, na Dinamarca, o primeiro país,
foi-se notado na Dinamarca, os formuladores de política afirmaram que pelo menos 65% das crianças, 35% dos adultos, eles consumiam mais açúcar do que o necessário por dia. E que mais de 80% da população consumia mais gordura saturada do que o recomendado, né? Obviamente, é inegável de que o alto consumo de açúcar e o alto consumo de gordura se traduzem em um alto consumo em termos de densidade calórica, que no final das contas se traduziria, obviamente, a um aumento da obesidade. Isso feito, haviam também, né, alguns estudos que apontavam indícios ali da diminuição da expectativa de vida frente a esse comportamento da sociedade dinamarquesa. Por fim, optou-se pela introdução da taxação em produtos nacionais com alto grau de gordura na sua composição, né? Enfim, obviamente, ali, como 80% da população consumia mais gordura, o que os formuladores de política pensaram? Bom, aumenta o preço, como a gente viu ali naquela escadinha lógica, aumenta o preço, eles vão entender que eles não têm que consumir, e a expectativa de vida e todos os malefícios causados pela obesidade, ou pelo menos aumento do peso, seriam controlados. Qual que é o resultado disso? Aqui fica claro uma certa miopia que eu já dei um toque anteriormente. Aqui a introdução da taxação foi somente em produtos nacionais. Os produtos importados, eles não sofreram essa taxação. Então, os produtores nacionais, que têm uma grande importância para a economia dinamarquesa, sofreram praticamente todo o ônus de substituição. O que isso significa? Eu parei de consumir um queijo dinamarquês e passei a consumir um queijo francês. Eu simplesmente substituí o meu consumo. Não pelo aumento de preço, não necessariamente eu deixei de consumir aquele alimento. Eu simplesmente o substituí por um tão nocivo quanto ou até mais nocivo pela ótica aqui que a gente está de combate à obesidade, né? Então a gente consegue começar a ver as distorções que esse tipo de ação podem causar. Então, neste meio tempo, a gente tem que lembrar que 2011 e 2012 foi um ano muito difícil, economicamente falando, para o mundo. Era um ano com pressão recessiva muito forte. Então, as pequenas e médias empresas dinamarquesas sofreram esse ônus financeiro, né, da substituição, com muitos fechamentos, muitas demissões, fazendo com que fossem geradas distorções, e aqui eu posso colocar de uma maneira até, né, com uma liberdade poética. Eu gerei externalidades tão sérias, se não piores, do que o consumo, sei lá, de queijo, por exemplo. Então, dado todo esse cenário, houve uma forte pressão de grupos de interesses, como falei, é uma indústria relativamente importante na Dinamarca, fazendo com que a taxação fosse retirada menos de um ano após sua implantação, obviamente sem nenhum tipo de resultado observado. Então, aqui, o único resultado dessa taxação foi uma clara miopia da escolha do bem e como eu vou taxar, uma clara miopia de qual foi o resultado, quais poderiam ser os resultados para os produtores daqueles bens, e, obviamente, aqui foi deixado de levar em conta um possível efeito de substituição. Resumo, aqui a política não alcançou os resultados que se propunha. Passando, gente, se alguém quiser fazer algum comentário, etc., como eu não estou vendo a tela de vocês, fiquem à vontade, tá? Por favor. Passando para o segundo estudo de caso, a gente tem uma experiência em Berkeley, na Califórnia, onde a bebida açucarada foi analisada como um dos bens causadores ali de aumento de peso. Obviamente, é inegável que o aumento de refrigerantes e bebidas açucaradas, ele contribui sim para um aumento de consumo calórico diário. Isso é inegável, existem vários estudos que demonstram, inclusive, que o consumo ele é crescente no mundo inteiro, independe de credo, região, etc. Então, isso posto, ainda mais nos Estados Unidos, onde a cultura da bebida açucarada ela é bem entranhada na população, os formuladores de política ali analisaram que
deveria ser tomada alguma atitude para que o consumo desse tipo de bebida fosse diminuída, pelo menos ali a nível municipal. Um produto muito acessível, né? Ali o preço muito baixo, a racionalidade limitada, e aqui é para mostrar as duas óticas aqui comungam para o mesmo lugar, né? Serviram ali minimamente de alicerce para a justificativa da imposição dessa taxação, né? Então, os agentes estão consumindo muito refrigerante porque é muito barato e porque eles não levam em conta ali que, puxa, isso pode gerar um malefício a médio e longo prazo. Só que um grande problema, né? A Califórnia, como estado, ela proíbe a taxação municipal de bens que já são tributados em esfera estadual, que é o caso dos refrigerantes. Então, os formuladores de política tomaram a ação de taxar diretamente os distribuidores de bebidas gaseificadas. Obviamente, aqui, que tivessem receita acima de 100 mil dólares por ano, na esperança ali que eles minimamente repassassem os custos e como aqui é meio óbvio que a taxação incidiria nos maiores distribuidores, que esse custo chegasse a uma vasta maioria ali dos consumidores. Qual foi o grande resultado da tentativa de imposição dessa taxação, né? Mais uma vez, a miopia da seleção do grupo que está causando esse comportamento, que é o grande consumo, foi míope. Então, algumas bebidas com concentração muito grande de açúcar, e aqui são bebidas lácteas e sucos em geral, eles não foram taxados, eles foram isentos dessa taxação. Por que isso aconteceu? Nos Estados Unidos existem lobbies e lobbies muito fortes. E um deles é, de fato, ali dos produtores lácteos e dos produtores, não digo de sucos, mas sim ali de toda a cadeia de frutas dos Estados Unidos. Aqui, como a gente pode ver ali, não à toa, uma das bebidas mais consumidas é o suco de laranja e que ele não foi taxado. Então, toda a taxação incidiu somente para o refrigerante, quando eu tinha literalmente outros bens que eram tão impulsionadores da obesidade quanto um refrigerante. A gente tem que lembrar aqui que o aumento de peso é causado por um consumo, né, calórico muito alto. Um suco natural, muitas vezes, tem de fato, apesar de ser mais saudável do que um refrigerante, ele apresenta uma grande quantidade de calorias. Então, aqui fica claro que, por selecionar um determinado grupo de produtos e deixar o outro, mostra-se um certo descompromisso com a finalidade que é combater a obesidade. Aqui fica muito claro que não se combateu em praticamente nada a obesidade, mas sim somente favoreceu-se um grupo em detrimento, favoreceu-se um grupo daqueles produtos que não foram taxados em detrimento da diminuição do consumo daqueles produtos que foram sim taxados, que são os refrigerantes, mas sem nenhum tipo de resultado prático observado no combate à obesidade. E terceiro, por fim, uma pesquisa feita nos Emirados Árabes Unidos, e aqui é muito bacana porque a gente já consegue ver, de certa forma, uma pluralidade de lugares, né? Dinamarca, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, de onde esse tópico vem sendo estudado, né? Então, nos Emirados Árabes Unidos, houve uma preocupação governamental, principalmente durante a pandemia do Covid, que os níveis de consumo de bebidas açucaradas como um todo, e aqui lê-se que majoritariamente estamos falando sim de refrigerantes, fosse majorado, né? Possivelmente pressionando a obesidade numa crescente maior ainda do que já é observado, né? E lembrando que a obesidade, por si só, ela é tida como um grupo de risco muito forte, principalmente para o desenvolvimento de casos graves da Covid-19. Então, frente a isso, foi feita uma pesquisa direta com consumidores, uma pesquisa muito grande, muito ampla, muito heterogênea, a fim de tentar notar ali uma elasticidade, né, do consumo desses bens
frente à imposição de uma taxa, aqui basicamente pautada nos alicerces neoclássicos, apesar de que, quando a gente vê que essa pesquisa foi encomendada durante o período da Covid, que foi um período e vem sendo um período muito estressante, gerando muita instabilidade comportamental, a gente vê também o porquê da preocupação governamental. Então, não somente no alicerce neoclássico, um possível aumento do consumo de refrigerantes também tem uma explicação da economia comportamental. E, frente a essa pesquisa, foi notado que a vasta maioria dos consumidores, independente da idade, independente do grau ali do nível social, do nível de escolaridade, até mesmo foi aberto religiosidade, praticamente ninguém afirmou que com um ligeiro aumento de preço o padrão de consumo seria alterado. E ali, como conclusão, chegou-se que, para que o nível fosse alterado de maneira a combater minimamente o consumo desses bens tidos aqui como obesogênicos, o aumento deveria ser na ordem de 50% no preço final. Então, bom, quando a gente pensa em taxação, e obviamente quando a gente lembra que aumentar o preço de um bem em 50% do seu preço final é algo muito raro de ser visto, para mim beira uma proibição velada, digamos assim, rejeita-se a hipótese de que o preço e somente o preço é a única variável a ser levada em conta, né, nesse tipo de bem. Então, se fosse um ligeiro aumento, já necessariamente deveria sinalizar minimamente ali um decréscimo no consumo, o que não foi observado. Então, pode ser leviano acreditar a imposição imposição de um imposto, é uma frase que fica bem difícil, bem estranha. A imposição de uma taxação, o poder de combater a obesidade por si só. Um ponto que eu gostaria de tratar antes de ir ali para as considerações finais, é justamente isso, né? A economia comportamental, como eu falei, ela é um grande spin-off. Então, quando a gente leva somente o preço do alimento, ela é uma das variáveis que é levada em conta ou ignorada, né? No momento em que a decisão pelo consumo é feita. E a economia comportamental, e aplicada à saúde nesse caso, justamente vem para agregar conhecimento, para agregar ali uma certa heterogeneidade de linha de pensamento, para que o modelo converse melhor com a realidade, né? A gente pode, novamente, apontar, como a gente viu, né? A gente pode apontar N produtos que podem contribuir com o aumento de massa corporal, com o aumento da obesidade, né? Só que quando a gente vai para o campo da formulação de políticas, talvez seja até uma covardia falar que é míope, porque é muito difícil selecionar toda a gama de produtos para um combate generalizado à obesidade. No frigir dos ovos, ali, qualquer tipo de alimento consumido em demasia traria um aumento de ingestão calórica e possivelmente pressionando a obesidade, né? Os efeitos de lobby e substituição, eles ficam muito ressaltados quando a política pública visa somente o preço, né? São criadas muitas distorções, como a gente viu ali, né? Em Berkeley foi taxado os refrigerantes, mas os sucos não. Então, literalmente, as pessoas começaram a tomar mais suco e a obesidade por si só, né? A alimentação com grande densidade calórica não foi combatida, né? E muitas vezes essas distorções elas carregam consigo externalidades que são mais custosas que o mal original a ser sanado, né? Como a gente viu lá na Dinamarca, puxa, houve a introdução da taxação da indústria, que majoritariamente foi ali para queijos e embutidos, e fez com que praticamente toda a indústria nacional de pequenos e médios produtores fosse penalizada, né? O paternalismo é uma palavra que a gente sempre tem que deixar em mente quando a gente trata a política pública, porque literalmente aqui a gente está dando, né, é conferido ao Estado um poder de pai para tomar decisões de faça isso ou não faça aquilo, né? E dado tal paternalismo, alguns graus de liberdade eles são maculados, né?
e há uma penalização muito forte para o público que, por exemplo, não se tornaria obeso, por exemplo, por consumir um bem que gosta e que agora está sofrendo uma nova taxação, né? A gente tem que lembrar que nem todo mundo que toma uma latinha, por exemplo, de um refrigerante normal vai se tornar obeso por isso. Mas esse sujeito que não seria necessariamente obeso, também por isso, ele é, obviamente, teoricamente, penalizado aqui, né? Então, acho que para finalizar aqui, para tratar um problema tão amplo, né, tão latente como a obesidade, é totalmente necessário analisar o problema sob diversas óticas, né, sem nenhum tipo de amarra ideológica, via heterogeneidade mesmo de modos. Fazer com que as diferentes óticas se conversem, né, a fim de conseguir ali minimamente apresentar um resultado satisfatório, uma política satisfatória, uma explicação satisfatória para o problema, mantendo os graus de liberdade ali do agente imaculados e o mínimo de distorções sejam geradas de fato. Pessoal, vou passar brevemente pela bibliografia, bastante coisa. É isso. Perfeito, Felipe. Muito bom, parabéns ali. Acho que a gente vai primeiro passar a palavra para a sua orientadora, para os comentários, considerações dela, e na sequência a gente abre para os demais participarem também. Professor Roberto, é contigo a palavra agora. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Esse trabalho é fruto, como o Felipe bem disse, de um longo processo de conversas, né, Felipe? Entre nós dois. A nossa conversa começou na graduação. O Felipe foi meu aluno de graduação. Nós já embarcamos juntos nas discussões sobre as intervenções paternalistas leves, e as mudanças de arquitetura de escolha, as mais sutis, chamadas de nudges. O Felipe, ele era muito mais otimista no início com relação ao potencial dos nudges, ele fora seduzido, porque problemas não são exceções, são regras. O mundo contemporâneo está repleto de problemas, e se a gente puder usar as ferramentas da economia para tentar tratá-los, ainda reconhecendo a nossa ignorância, parafraseando Hayek, eu acho que essa é uma experimentação que a gente merece fazer. Depois de muitas conversas, o Felipe já se mostrou um pouco mais cético, e esse trabalho, acho que foi iniciativa tua, Felipe, de estudar a questão da obesidade. Nós começamos a falar sobre vários problemas de políticas públicas e todos sabemos que a obesidade e o sobrepeso tem consequências econômicas não negligenciáveis. Existem várias maneiras de tentar lidar com isso, e a pesquisa empírica da economia comportamental, gostaria de dizer para vocês que ela merece ser celebrada. A todo e qualquer tipo de política pública baseada em dados, indo na ponta, fazendo trabalho de campo, tentando descobrir por que cargas d'água alguns programas não funcionam e sob que circunstâncias eles funcionam. Eu acho que esse tipo de rumo da política pública baseada em evidência veio para ficar. Entretanto, Felipe e eu imagino que alguns de vocês, por favor, nos corrijam, interajam, esse trabalho já teve uma primeira versão, eu e o Felipe aqui estamos costurando para uma outra versão que a gente quer tornar esse trabalho publicável. Mas eu gostaria de deixar muito claro de onde é que veio o nosso ceticismo, com o potencial de uso de tributação para combater a obesidade. Eu acho que existem 3 grandes problemas. O problema maior, ele tem uma natureza epistêmica. Nós temos elementos suficientes para dizer que a tributação de refrigerante e não de chá gelado
é uma maneira mais efetiva? Né? Como é que eu separo esses elementos? Né? No mundo marcado por heterogeneidade, né, será que eu posso dizer que a ingestão de refrigerante, né, em vez de ingestão de chá gelado, é a causa, né, da obesidade? Lidar com o problema causal é um dos maiores desafios de economia. Né? E isso cabe, né, essa comoção, eu acho que ela precisa estar no radar dos policymakers. Um outro elemento, né, que alimenta o nosso ceticismo tem a ver com as questões éticas associadas a essas intervenções paternalistas via tributação. Né? Uma vez que nós sabemos que muitos obesos acabam, né, sendo tidos na sociedade como pessoas desmazeladas, pessoas que têm problemas, né, de tomada de decisão nutricional. Aqueles que tiverem interesse em ler o nosso artigo, né, vão perceber, né, algumas evidências, né, e podem ficar curiosos depois de conversar com a gente, né, que durante a pandemia o problema do sobrepeso e da obesidade se agravou. Em virtude de uma série de descobertas, né, que a letalidade ela sobe em virtude da obesidade, do sobrepeso, muitas pessoas tiveram até, né, bastante hesitação de procurar ajuda médica, porque elas foram maltratadas nos hospitais. Né, porque os que sofrem obesidade, né, não é uma escolha, é uma doença. Né, então, essas questões éticas precisam ser consideradas. E as questões práticas? Tanto no caso de Berkeley, tanto no caso, né, quanto o caso da Dinamarca, que foi a grande primeira experiência de FatDex, né, e esse terceiro exemplo, que eu desconhecia, eu agradeço ao Felipe por ter trazido, dos Emirados Árabes, eles iluminam que essas intervenções prometem coisas e não entregam. Há sempre ação de grupos de interesse, muitas exceções. Vale a pena dizer para vocês que aqui no Brasil, essa discussão está no radar. Em 2020, a FIP soltou um trabalho, né, defendendo uma alíquota ótima, né, de 47,6%, né, o imposto CID para bebidas açucaradas, né, dizendo, calculando naturalmente a elasticidade de preço da demanda, dizendo, né, depois eles fizeram um estudo, matriz insumo-produto, mostrando que, né, aumentar preço vai baixar a quantidade consumida desses, né, bens, dessas bebidas adoçadas, né, fomentando assim o consumo, aumentando a quantidade demandada de outros tipos de itens, né, que empregam mais e que geram mais riqueza para o país. Será? Então, esse tipo de questão que eu gostaria que ficasse na nossa cabeça, através de uma reflexão, sem dogmatismo, olhando para dados. Então, a gente tem muita coisa ainda para conferir. Paulo, eu acho que é esse o comentário. Eu agradeço ao Felipe pela exposição, por toda a dedicação que ele teve, né, que ele tem ao nosso mestrado. É isso aí, Paulo. Muito bacana, muito bacana. Então, deixa eu, assim, primeiro, vou fazer propaganda do texto do Felipe, né? Dei uma olhadinha lá no Zênodo. Quem não leu, né? Como eu costumo dizer, essas atividades, elas são mais proveitosas na medida em que as pessoas leem os trabalhos, né? Mas para quem não leu, estou replicando aqui a informação sobre onde vocês encontram o artigo do Felipe, tá? E vou colocar agora também o link para que vocês preencham ali a presença, né? Então, segue aqui, né, o link do formulário de presença. Então, para quem precisa do certificado da APO e se inscreveu para a APO, não esqueça de colocar os seus dados aqui no formulário de presença. Isso posto, pessoal, gostaria de abrir agora para o público em geral, para fazer os seus questionamentos, comentários, críticas ao trabalho do Felipe. Então, eu vejo que já há mãos levantadas aqui. Deixa eu ver quem é que está. Gidalto, pode perguntar para o Felipe. Olá, professores. Boa noite, professora Roberta, professor Paulo. Boa noite, Gidalto. Felipe. Primeiro, parabéns, né, Felipe, pelo texto, pela abordagem, apresentação. Eu
dei uma lida no artigo, né, antes de vir para a atividade. E aí foi interessante porque, ao ler o artigo, não ficou muito evidente para mim o ceticismo que vocês tiveram em relação às possíveis soluções, né, ou indicação de possíveis soluções, mas ficou bastante claro no artigo que a solução é bastante complexa. Mas escutando a explicação, por exemplo, da taxação, e a gente sabe que esses produtos tidos como junk foods, realmente, na maioria das vezes, não são tão caros. Então, realmente, aumentar imposto está longe de parecer ser a solução, né? E, ademais, também você pode engordar comendo comida saudável, porque é um quê de quantidade que você bem abordou na tua fala, quando estava fazendo as apresentações verdade. Então, resumindo, quando você trouxe a apresentação do trabalho, ficou mais claro para mim, porque ao ler assim, eu senti um pouco de falta de uma indicação de uma possível solução ou uma clareza desse ceticismo que ficou bem mais claro enquanto você falava, né? Então, e quando estava vendo, eu fiquei pensando, né? Eu particularmente, eu vivi essa experiência, eu sempre fui magro a vida toda, vivi essa experiência de engordar um pouco na pandemia e ter que fazer uma dietazinha, né? Então vivi ali um pouco no texto, né, que você colocava. Mas, assim, tendo em vista essa pesquisa e a base que vocês tiveram, exemplo de vários países, etc., né, a gente viu que a questão dos nudges, né, a professora mesmo comentou que você era mais otimista com nudges, e depois, ao escrever o trabalho, ficou menos otimista, né? Mas, assim, eu sei que não tem como apontar uma solução, mas das coisas que você viu, você chegaria a indicar uma coisa que tenha sido mais eficaz do que outra, ou que tenha trazido algum resultado melhor, né? Ou alguma sugestão, vamos dizer assim, né? Ao fazer todo o trabalho, toda a pesquisa, conseguiu vir à tona assim, alguma sugestão de alguma coisa que pudesse ser adotada que tivesse uma maior ou menor eficácia, Felipe? Bom, Gidalto, obrigado primeiro pela pergunta, pelas palavras. Sim, quando eu falo, acho que quando a professora coloca que meu ceticismo diminuiu, é porque eu era realmente. Depois eu posso te mandar até meu trabalho de graduação, assim, eu acreditava aos nudges, a salvação do mundo. Então, o meu ceticismo ter aumentado não significa que eu não confio mais neles e no poder de entrega de um determinado bem via nudge, tá? Eu acho, inclusive, que os nudges, eles são muito sustentáveis. Não abordamos, de fato, alguns nudges não financeiros aqui neste trabalho, mas eu posso falar que alguns estudos, e obviamente, quando a gente fala desses estudos, a gente tem que lembrar que foi em ambiente controlado, a gente tem que lembrar que os dados ali tem uma certa concentração em um certo tipo de pessoas. Por exemplo, numa cafeteria do hospital, acho que a professora deve lembrar bem desse exemplo, que foi uma sinalização semafórica que eu falei aqui há pouco, de alimentos que tinham, salvo engano, uma quantidade muito grande de sal. Eles recebiam uma etiqueta em vermelho grande, vários avisos na loja do tipo, olha, alimentos que têm essa etiqueta em vermelho não trazem benefícios à tua saúde, e ali na mesma cafeteria, alimentos que continham bastante fibras, que geravam saciedade, por exemplo, uma salada, uma seleta de vegetais, eles recebiam uma etiqueta verde. E também, junto a essas instruções em banners na loja, eles incentivavam o consumo, etc, etc. Nesse tipo de estudo, a gente vê, de fato, sem nenhum tipo de incentivo ou desincentivo financeiro, uma diminuição do consumo de alimentos não saudáveis, eu vou colocar aqui, e um aumento, obviamente, de ganho de share de alimentos saudáveis. Falar que essa é a solução, não creio, porque, como falei, é em ambiente muito controlado, são poucas pessoas, imagina só expandir isso, quais seriam os resultados.
Como a gente consegue saber? Só expandindo, de fato. Só aumentando a gama da quantidade de estudos, etc. A gente está falando também só de uma ótica do combate à obesidade, que é da ingestão calórica. Eu ainda acho que a gente tem outro lado, que é do gasto calórico. Por exemplo, nudges para incentivo de atividades físicas, de aumento de gasto calórico. Seriam super bem-vindos também. Acho que a gente não indicou uma solução porque, de fato, não tem uma solução universal. Acho que a gente precisa ainda, de fato, que esse debate saia um pouquinho, acho que até são palavras da professora, saia um pouquinho dos muros, né? E vá um pouco para a realidade, que se aplique mais alguns estudos. Mas há, sim, luz no fim do túnel, que não a taxação. Por nudges a gente consegue? Entendo eu que sim. Não vai ser, como a professora mesma colocou, é um problema muito grande, muito complexo para ser tratado somente com uma visualização semafórica ali, mas pode ser um primeiro passo para o adensamento de políticas, tá? Então, resumo, eu estou mais cético, mas ainda deposito grande confiança em nudges para alteração de maneira sustentável do comportamento. Também a gente tem que lembrar de uma coisa que não foi colocado neste, mas eu lembro que eu tratei bastante no meu artigo. Taxação, proibição, todos esses são políticas públicas de curto prazo. Os resultados são praticamente imediatos. Resultados rápidos geralmente se traduzem em uma política não sustentável a longo prazo. Não há alteração do comportamento. O problema é mascarado. Então, acho que isso é muito importante se falar. Quando há algum tipo quando envereda-se ali para a imposição de alguma coisa, automaticamente na minha cabeça vem uma política eleitoreira. Pessoalmente falando. Paulo, posso fazer um pitaco Claro. para responder ao Gidalto? Né? Gidalto, vocês que estão aqui na sala, né, possivelmente, que já me conhecem, né, veem que tem uma leve divergência, o que eu acho sensacional, entre os coautores. Ao longo da minha vida, eu me revelo muito mais cética aos nudges. E tem o nudge que é o alvo deste artigo, Gidalto. Eu tenho muitas ressalvas em considerar impostos como nudges, a despeito da vastíssima literatura de taxes as nudges. Para mim, esse tipo de intervenção para combate à obesidade subestima muitas coisas que não são facilmente visíveis, abrindo espaço para uma série de ações de grupos de interesse. Você está curioso, Gidalto, com relação às soluções. A gente não tem bala de prata para resolver um problema multifatorial como a obesidade. Mas me parece que existem alguns movimentos interessantes que podem ser classificados como nudges, sem grandes polêmicas, tais como a rotulagem de alimentos. O Brasil e vários outros têm rotulado seus alimentos. Então, você abrir os canais de informação para as pessoas, acompanhados de programas de educação nas escolas, projetos de capacitação, via canal educacional também, de saúde, de famílias vulneráveis, uma vez que impostos mais altos, ainda que para você, Gidalto, para vários de nós, esses tipos de produtos não são tão caros, para os pobres, eles comprometem bastante da sua renda com esses produtos. E se mais caros, eles vão sentir maior impacto. Vão substituir, a gente tem uma literatura com bastante exemplo, Felipe? De substituições para produtos de qualidade ainda inferior. Então, acho que a educação, ampliar os canais de informação, de competição, haja vista que países como os Estados Unidos têm todo um esquema de proteção a produtores de milho, por exemplo, com consequências
distorcem, né, tanto a alocação quanto a distribuição de renda, no sentido de ficar muito mais barato produzir determinados alimentos. Eu acho que a saída, né, ela não vem com uma bala de prata, mas ela envolve mais competição, mais transparência, e transparência significando educação, né, informação com a rotulagem de alimentos, né, e tocando pesquisa empírica baseada em evidência, né, políticas públicas baseadas em evidência. Porque a gente pode perceber que se os impostos, né, não dão certo, a gente abre a caixa de ferramentas, reconhece a nossa falibilidade e começa tudo de novo. Porque a gente precisa resolver problema. E a obesidade, né, tanto em adultos quanto em crianças, é um problema bastante sério, com consequências econômicas. É isso, Paulo. Excelente. Legal. Legal, professor. Sem querer monopolizar, mas só um comentáriozinho final bem rápido, se eu sei que eu posso. Obrigado, professora, e o Felipe também pelos esclarecimentos. Eu só ia perguntar, ou colocar assim, por exemplo, aqueles nudges, a gente pode considerar como nudge, por exemplo, que foi feito com o cigarro, né? Hoje em dia, a gente tem muito menos pessoas que fumam do que no passado até recente. Isso teve muito a ver com campanhas contrárias, né, na televisão, em todo tipo de mídia, e nos próprios encargos de cigarro, por exemplo, né? Fumar causa câncer de pulmão, aí um grande número de pessoas pararam de fumar. Aí quando colocaram a fumar causa impotência sexual, daí mais gente ainda pararam de fumar. Então esse tipo de coisa para alimentos muito nocivos à saúde, eu sei que é difícil, né? Porque tem todo o lobby que vocês mencionaram, produtores, etc., né? Mas isso, vocês acham que talvez caberia para algumas coisas mais radicais? Só para terminar, tá, professor? Desculpa aí. À vontade. Particularmente, eu acredito que sim. Uma das abordagens, eu concordo totalmente com a professora, de que a abordagem ela não pode ser focada em só trazer mais informações, porque basicamente é isso que você traz, né? No momento da escolha, você traz mais informações que estavam sendo negligenciadas. Que fumar faz mal, todo mundo sabe, mas será que o cara, quando vai comprar a cartela de cigarro, ele lembra que ele pode ter câncer de pulmão? Ele lembra que ele pode ter um risco coronariano mais alto? Enfim. Eu acredito que a rotulagem ela tem que ser vista mais do que como só rotulagem, porque a gente tende a simplificar, falando, mas só isso? Então, só isso vai trazer mais informação. Ela vai trazer mais uma variável à nossa equação mental de formação de escolha. Por incrível que pareça, ela é muito automática às vezes. E acho que justamente a efetividade dessa política é por não automatizar tanto, sabe? E acredite, o mercado, o lobby, a força, existem medidas tomadas para que a escolha seja feita de forma automática. Então, esse tipo de política eu gosto bastante porque ela conversa muito com trazer, de fato, a racionalidade, né? Ou diminuir a irracionalidade no momento da escolha. Eu até mandei um exemplo aqui no chat da rotulagem que a Anvisa está estudando aqui para o Brasil. Isso já está até pronto, né, Felipe? Legal, a questão é que vai demorar muito tempo, vão demorar em alguns aninhos para poder fazer implementação, né? Então, a gente não tem ainda elementos para mensurar o impacto. Mas nós, economistas, gostamos de mais informação. Mas não tem garantia que a gente vai resolver o problema. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Muito bom, Gidalton. E aí, mais participações, pessoal? Podem falar sem vergonha. E aí, povo? Acho que tem alguma ponto aqui, eu gostaria de... Diga lá, Cleiton. Não, é só um ponto aqui, né, nessa linha do Gidalton. Tem um vídeo do governo canadense, né, que mostra a gente numa idade mais avançada de quem faz atividade física e quem não faz, né? Esse acho que é um exemplo bacana, Gidalton, de ser visto também, assim, como que a gente envelhece, quem faz atividade física, quem não faz, é um exemplo muito claro nessa linha do reforço, né? Bom, isso mesmo.
É legal, Cleiton. A gente viu até como o Felipe comentou, né, essa questão das cartelas de cigarro, né? O pessoal coloca fotografias outdoors, né, com pessoas ali, né, com doenças, etc., que é para impactar mesmo, né? Então, o outro lado da moeda é isso, também fazer dispositivos, né? Exercício físico, essas coisas que você mencionou, para ajudar a queimar as calorias, né, consumidas por esses alimentos. Valeu, Pedro. Boa, Gisaldo. Boa. E aí, Leandro, diga lá. Então, estou acompanhando a apresentação do Felipe, eu vi que ele compartilhou a imagem do projeto da Anvisa. No México já tem algo semelhante, então quando você vai comprar qualquer produto no supermercado do México, ele tem um triângulo gigantesco, não tem como não ver, destacando se o alimento ele possui substância transgênica, se é rico em sódio ou rico em açúcares. Então, são exemplos que acabam funcionando. E, assim, o que funcionou com o cigarro, que eu vejo, é que houve um trabalho de preocupação de uma questão de saúde pública. E que é isso que falta para a obesidade, ela precisa ser tratada como um problema de saúde pública, porque é uma coisa que não é abordada no Brasil ainda. Então, você tem, por exemplo, a questão de obesidade, você tem uma... Quando você vai estudar a obesidade, você vê que boa parte dos obesos, eles têm distúrbios de ansiedade, uma boa parte. Então, é uma coisa realmente complexa de se tratar. E nós estamos trabalhando com a Roberta a questão do custo de transação, né? E a gente vê, por exemplo, se você vai nos Estados Unidos e compra um McDonald's, você vai pagar lá 8, 9 dólares o combo. Por quê? Eles fabricam um volume gigantesco com processos bem otimizados, ou seja, reduz o custo de produção. Se você vai fazer uma refeição em um outro restaurante que tem um pouco mais de processos, uma refeição com a quantidade calórica semelhante vai sair por 17 dólares. Então, é o exemplo que eu vejo lá, quando a gente compara com o Brasil. E que vai justamente pela questão econômica. Na pandemia, nós tivemos um problema sério, estamos tendo um problema sério de inflação no Brasil. E o que isso tudo tem a ver? Já saiu pesquisas falando que as famílias estão substituindo proteínas como frango e carne vermelha por embutidos como mortadela, salsicha. Então, são fatores que acabam deixando a coisa mais complicada. E você acaba gerando uma reação em cadeia. Um problema econômico se converte em um problema de saúde pública. Sim. Eu concordo que o preço, ele obviamente, aqui, traduz em preço, né? Você ter um custo menor pela escala que você produz ali nos Estados Unidos, o que faz com que o junk food seja barateado, ou alternativas, como no caso brasileiro, a proteínas ditas mais saudáveis, né? Os embutidos, etc. O preço é sim um problema e ele é levado em conta em qualquer equação, com toda certeza. É que, apesar disso, nos Estados Unidos mesmo, existem trabalhos e eu entendo, existe sim esse estigma que fala, poxa, comer saudável nos Estados Unidos é praticamente impossível. Quando a gente vai para o empirismo, a diferença não é tão gritante assim. Então, existem alternativas. Existem alternativas, mas eu entendo que para uma população, para uma parte da população, aquela população que já está à margem do consumo de qualquer tipo de alimento, como a professora Roberta falou, o substituto dela vai ser pior ainda se você aumentar o preço. Então, é um problema muito complexo, muito complexo. Passa necessariamente pelo preço, sim, mas ele também passa necessariamente pelo comportamento. Eu acompanho isso, assim, realmente concordo plenamente. E tem aquela questão que você conversou na apresentação, que é o lobby que a indústria possui. Então, por exemplo, a questão do cigarro, a fumaça, o cheiro do cigarro, ele incomoda muita gente. Então, acaba sendo uma situação mais complicada de você lidar quando você compara com a alimentação. Porque a alimentação, você está comendo alguma coisa, você não incomoda quem está do lado. E a indústria de alimentos, ela trabalha muito a questão de gatilhos mentais na venda do produto dela. Então, ela sempre vai associar o produto dela a uma situação de prazer, a uma situação de uma experiência, que é o que deixa mais complicada a coisa. Então, como que o governo e entidades vão trabalhar uma questão assim, olha, prepara sua alimentação, enquanto que na TV você fala, olha, você não precisa gastar tempo produzindo preparando a sua marmita. Vem comer com a gente aqui que o custo vai compensar o tempo que a relação custo-benefício, né?
Então, tem aquela questão, o pessoal celebra muito, utiliza a alimentação como fator de celebração também. É interessante, o estudo seu é muito bacana, Felipe. Muito, muito obrigado. E daí, quando a gente fala, como você falou, né, realmente a indústria alimentícia, de fast food, ou então eu vou chamar de alimentos não saudáveis aqui, ela tem uma inteligência por si só para gerar o consumo dela. O exemplo que eu dei na minha dissertação, e é muito flagrante, em toda fila de checkout, de qualquer lugar que você vá, de farmácia a posto de gasolina, sempre vai ter um chocolate, um M&M, uma paçoca, isso é proposital. Na fila você tem tédio, na fila você quer ir rápido, na fila você tem um gatilho de ansiedade. Gatilhos de ansiedade necessariamente te fazem consumir de maneira. Eles tendem a majorar o seu consumo ou as suas escolhas muito automáticas. Nesse caso, optar por consumir um doce. Ah, mas poxa, uma paçoca, uma pessoa, um dia, vezes um ano, vezes, enfim. A gente vê o tamanho do buraco aí, a gente vê que os nudges, eles não são só aplicados ao combate da obesidade, né? Cada um usa aqui a sua arquitetura de escolha a sua finalidade, digamos assim. Fundamentalmente, a gente tem que tomar cuidado só para não infantilizar também as pessoas, né? Isso é uma coisa perigosa, né? Sabe o comentário, Paulo? As pessoas também têm que tomar as decisões por si, né? E não a gente imaginar que o pai e o governo também vai resolver todos os problemas. Isso é um risco. Leandro, eu vejo que sua mão está levantada ainda. Você queria colocar mais alguma coisa, Leandro? Não? Então eu vou passar a palavra para o Felipe. Felipe. Professor, obrigado. Felipe, parabéns aí pelo trabalho, pela sua apresentação. Eu tenho dados assim para discutir contigo, mas algum tempo atrás eu li na questão do cigarro, que dá para comparar um pouco, né? Como o Leandro bem comparou aí na pergunta dele. O cigarro ele custava, de repente, lá para a economia americana X por ano, com doenças que ele gerava, mas ele em impostos ele arrecadava, por exemplo, 2x. Eu queria saber se no seu trabalho, se no seu estudo, ou se alguma vez você fez essa comparação. Bom, você falou quanto que custa, né? Por exemplo, 500 bi de dólares por ano a questão de açúcar, né? Mas quanto que isso gera de imposto, mesmo sem essa majoração aí que você citou, que podia ser praticado, se compensa, vamos dizer assim, né? Lógico que é um problema de saúde pública, mas se é mais ou menos equivalente o que gera de imposto em relação ao que gera de custo, se é um pouco menos, às vezes mais. Eu acho que são, ao meu ver, tá, Felipe, é uma comparação um tanto quanto injusta. O cigarro, ele é algo que você consegue direcionar o consumo daquele cigarro, do tabaco no limite, ele vai necessariamente causar externalidades, né? O outlier vai viver aí 80 anos fumando e não ter nenhum tipo de complicação. Quando a gente trata da obesidade, assim, melaço. Melaço é um alimento obesogênico? É. Quanto eu arrecado com ele? X. Ah, mas pô, calma aí. Eu não posso creditar esse imposto a necessariamente o quanto eu estou arrecadando com o combate da obesidade. Acho que o comportamento é muito difícil, porque qualquer coisa, a não ser água, ela pode te criar uma obesidade. Então, tem que taxar o açúcar? Tem. Mas, em compensação, eu tenho que taxar a gordura também, porque a gordura, ela tem calorias. No limite, até fibra a gente vai taxar. Então, eu acho que eu entendo o ponto, entendo de fato, apesar de que eu acho que muito mais do net, né, ali, será que eu estou arrecadando mais do que eu estou gastando? A política pública ideal ela vai mirar para o bem-estar social, né? Uma majoração do bem-estar social ali, independente se eu estou tendo um net positivo, né? Se eu estou arrecadando mais do que gastando com aquilo, o que eu acho relativamente difícil acontecer com o obesogênico, porque é muito difícil você separar uma gama de produtos. Eu diria que é impossível. Tanto é que nos dois estudos a gente viu, né? O pessoal taxou queijos, por exemplo, alimentos gordurosos, mas não taxou doce, que não necessariamente é gorduroso, e tão obesogênico quanto. O outro, taxei refrigerante, mas, pô, suco de laranja, cada copo, não sou nutricionista, mas chuto que deve ter mais de 500 calorias. É muito difícil. Eu entendo e eu acho muito válido um estudo desse, mas eu acho que para o caso da obesidade é muito difícil a metrificação.
Perfeito, Felipe. Parabéns, cara. Valeu. Muito bom. Bom, toda vez que eu ouço o Felipe falar sobre obesidade, eu fico constrangido, né? E eu desconfio que a orientadora dele me convidou para qualificação, para a banca, como um nudge aí, alguma coisa do gênero. Bom. Não é só atleta, não. Você pode virar atleta se você quiser. Lembrando a todos que o formulário de presença está aqui, eu estou toda hora colocando aqui para ninguém esquecer de preencher o formulário, não ficar com ausência e não receber lá o certificado de APO. Não havendo mais nenhuma pergunta, não sei, pergunto mais uma vez, alguém tem alguma questão, gostaria de fazer algum comentário, pois... Paulo, acho que tem uma aqui do Lucas, né? Tem? Na Opa, verdade. então vamos lá, Lucas. Ele, Lucas, você quer abrir o microfone? Não sei se você está aqui ainda. Eu tô, professora. Na verdade, assim, eu deixei naquele momento que a senhora estava falando, né? A senhora falou da questão ética, mas, assim, foi um pouco comentado em relação a isso também, sobre a questão ética, não apenas em relação à questão da saúde, que a senhora estava falando mais especificamente, mas também em relação ao custo, né? Porque vocês aumentar, assim, você utilizar como nudge o aumento via impostos, isso pode também ser um fator assim, antiético, de certa forma, porque tem populações desfavorecidas que dependem de certa alimentação. Então, eu acho que isso tem que ser colocado, né? Eu vejo isso como uma necessidade. E queria saber, assim, na hora eu ia perguntar se você vê isso dentro do seu trabalho, se você coloca esse questionamento aí também. Bom, a questão do preço, ela é levada em conta, e obviamente, na dissertação especificamente, a gente discorreu, obviamente, sobre a população mais à margem do poder de consumo, mas ela não foi alvo, e tenho que admitir, ela não foi alvo de nenhum tipo de aprofundamento, tá? Entendo eu que sim, como a professora bem colocou, a partir do momento que você... O imposto nada mais é do que tende-se a criar uma barreira. E aos que já estavam à margem do consumo, eles são teoricamente proibidos, né? São desprovidos de tal consumo. Apesar disso, a gente não, eu particularmente posso falar por mim, eu nunca parei, e eu acho um ponto importante, e eu vou levar em conta na evolução do artigo, que é ver de fato quantas pessoas são jogadas à margem com esses aumentos de preço. Porque entendo eu, ainda mais num ambiente econômico que a gente vem vendo a cada dia, e ainda mais com as reverberações presentes da pandemia, essa parte de população aumentou. Então, ela passa a ter muita relevância para o estudo. É algo a ser incorporado, Lucas. Show de bola. Valeu, Felipe. Muito bom, muito bom. Pessoal, não havendo mais perguntas, então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Felipe. Foi, assim, um prazer, foi muito bacana a apresentação, Felipe, tenho certeza disso. A professora Roberta, que o orientou, parabéns pela orientação. Convido a todos para lerem o trabalho do Felipe ali, e espero ver o trabalho de vocês também lá no Zênodo em breve, tá bom? Então, uma boa noite, um bom descanso para todos, né? E amanhã é dia de aula, né? Então, boa aula para os alunos do mestrado, os de fora, estão convidados a conhecer o nosso mestrado. Um abraço, pessoal, uma boa noite. Tudo de bom para vocês. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, Obrigado. Valeu, um abraço a todos. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.